Galera, vamos ver agora como é que essas questões vão ser abordadas no livro, tá? Vou pegar aqui logo uma questão realmente dada para vocês, não é nem exemplo, tá? Eu vou até passar essa questão para vocês fazerem em casa, ou melhor, já estão em casa, né? Como atividade para que vocês me entreguem. Vou fazer a letra A para vocês poderem depois seguir como exemplo, ok? Lá na página 87, questão número 22, eu vou fazer aqui agora a letra A. Deixa eu ler aqui o enunciado. Para cada função a seguir, encontre as coordenadas do vértice da parábola que a representa. Depois, especifique se o vértice é ponto de máximo ou mínimo, encontrando também o valor máximo ou mínimo que a função assume. Então é um enunciado só com várias coisinhas para serem feitas. Inclusive esse cara estava com bastante preguiça quando fez essa questão, né? Enunciado só ele mandou tudo, não tem nem A, B, C e D não. Mas vamos lá. Primeira coisa que ele está pedindo aqui é encontrar as coordenadas do vértice. Para isso vamos separar os valores de A, de B e de C. Bem, f de x igual a 3x ao quadrado menos 12. Quem multiplica x ao quadrado é o valor de A. Nesse caso, então, o A vale 3. Quem multiplica o x sem estar ao quadrado é o valor de B. Essa função, você percebe que não aparece o x sem estar ao quadrado. Significa, então, que o B vale 0. E o termo independente, aquele termo que não tem x, é o valor de C. Nesse caso, vai ser o menos 12. Tá? Então isso aí é o básico de tudo. Separar os coeficientes A, B e C. Em seguida, vamos calcular o valor de xv, ou seja, o x do vértice. X do vértice, de acordo com a fórmula, vai ser igual a menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser igual a menos 0 sobre 2 vezes 3. Apenas substituímos o valor de B e o valor de A. Então, o x do vértice vai ser igual... Bem, sabemos que 0 dividido por qualquer coisa sempre vai ser igual a 0. Portanto, o x do vértice é igual a 0. Encontramos aqui xv. Encontraremos agora o y do vértice, que é o yv. Que, de acordo com a fórmula, o y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. Percebemos então que só vai ser possível calcular esse y do vértice depois de calcularmos o delta. Então vou fazer aqui uma pausa e vamos fazer o delta. Delta, que por definição é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo, delta vai ser igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes a, que vale 3, vezes c, que vale menos 12. Então, delta vai ser igual a 0 ao quadrado é 0, menos com menos dá mais, 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 12 dá 144. Então, teremos aqui delta igual a 144. 144 positivo, porque menos com menos dá mais. Uma vez encontrado o valor de delta, nós vamos voltar para calcular o valor do y do vértice. Y do vértice será, então, no lugar de menos delta, vai ficar menos 144. Sobre 4 vezes A. O A vale 3. O A vale 3. Então, o y do vértice vai ser igual a menos 144 sobre 12. Y do vértice vai ser igual, pela regra de sinais, menos com mais dá menos. E 144 dividido por 12, quando vocês fizerem na calculadora, vocês vão encontrar 12. Calculadora, eu sei que vocês não fazem essa conta de verdade, ninguém me engana não. Então, resultado, y do vértice igual a menos 12. Beleza?
respondendo a primeira coisa que eles perguntaram aí, o vértice vai ser formado pelas coordenadas 0 no x do vértice e menos 12 no y do vértice. E essa aqui é a primeira resposta que você vai dar para que o cara perguntou aí no livro, tá? Então isso é só a primeira coisa. São muitos detalhes nessa questão. Primeira é encontrar as coordenadas do vértice, beleza? Agora vou apagar aqui para a gente poder ver qual é a próxima coisa que ele pergunta, tá? Só vou separar aqui em cima. Vou separar aqui em cima o que nós encontramos, porque se for necessário, depois que eu apaguei já era. Então eu sei que aqui na letra A, o vértice é dado pelas coordenadas 0 e menos 12. Vou apagar esse restante aqui, para que a gente possa fazer agora o próximo passo. Nosso próximo passo é o quê? Especifique se o vértice é ponto máximo ou mínimo. Então, foi falado agora há pouco, no vídeo anterior, que se a concavidade for para cima, ele vai ser um ponto mínimo. Se a concavidade for para baixo, vai ser um ponto máximo. Nesse caso aqui, dessa função, a função, deixa eu reescrevê-la aqui para que todos fiquem espertos. A função é igual a f de x, 3x ao quadrado, menos 12. Nesse caso, o A é positivo. Se o A é positivo, concavidade para cima. Se a concavidade é para cima, significa que nós teremos um ponto mínimo. Então, vou botar aqui, primeira coisa, vou dar um pontinho aqui, ó. O vértice é 0 menos 12. Segunda coisa, ponto mínimo. Pois o A é maior que 0. Se o A é maior do que 0, o ponto é mínimo. Se o A é menor do que 0, o ponto é máximo. Vamos pegar agora a terceira coisa que eles pedem. Quer saber qual é o valor máximo ou o valor mínimo que a função assume. Para descobrir qual o valor que a função assume, é só você substituir, tá? É só você verificar qual é o valor de y no seu ponto máximo ou ponto mínimo. A função é sempre o valor de y. Tanto que vocês aprendem o seguinte, y igual a f de x. Então, se falou da função, falou do valor de y. Se eu quero saber se minha função ela tem um máximo ou um mínimo, eu vou saber se o meu ponto lá do vértice é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo. Nesse caso aqui, nós já percebemos que nós temos o vértice sendo um ponto de mínimo. Então, essa função ela não vai assumir um valor máximo, ela vai assumir um valor mínimo. E qual será esse valor mínimo? Será o y do vértice, tá? Que nós calculamos lá na letra A. Se o y do vértice é igual a menos 12, então o valor mínimo da função, é menos 12. Bem tranquilo, tá? Repetindo, para saber se vai ter um valor mínimo ou um valor máximo, você vai ter que saber se o vértice é um ponto de mínimo ou se o vértice é um ponto de máximo. Se o vértice tiver um ponto de mínimo, a função vai ter um valor mínimo que vai ser o y do vértice. Se o vértice for um ponto de máximo, a função vai ter um valor máximo que também vai ser o y do vértice. Lembrando mais uma vez que y e função é a mesma coisa. Y é a função. Beleza? Então tá aí, ó. Letra A está resolvida. Depois eu vou colocar na plataforma o que mais vocês vão fazer, mas com certeza vocês farão os outros itens, tá? O B, C, D e E. Fica esse aí como exemplo.